Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Otávio. Aproveite que estamos iniciando a aula, já vai se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Na aula de hoje, nós iremos aprender a fazer contagem de algarismos significativos e operações. Ao longo da aula, será feito vários exemplos. Esteja com lápis e caderno em mãos, fazendo anotações. Vamos à aula! Numa das aulas passadas, foi ensinada as regras de arredondamento. Arredondamento é um pré-requisito muito importante. Se você tem alguma dúvida, dê uma pausa, assista a aula de arredondamento que temos no canal e treine com os exercícios. Quando você estiver dominando as regras de arredondamento, você automaticamente estará preparado para essa aula. Nesse quadro, vamos fazer uma rápida apresentação sobre algarismos significativos. Relembrando aulas passadas, num experimento foram realizadas medidas. A partir dessas medidas, foi calculada a estimativa do valor esperado e a estimativa de erro. Isso é o que já foi visto. O número de algarismos significativos é a soma dos algarismos certos mais o algarismo duvidoso, que é sempre o último dígito. É importante saber que quanto mais algarismos significativos uma medida tem, mais preciso é o instrumento utilizado. Veja no exemplo. Para uma medição em centímetros do comprimento de uma barra, foram utilizados dois instrumentos diferentes. Veja, 87,25 tem 3 algarismos certos e um algarismo duvidoso, que nesse caso é o 5. 87,25 tem 4 algarismos significativos. Veja, 87,256 nós temos 5 algarismos significativos. 4 são certos e 1 é o duvidoso, que é o 6. Logo, o instrumento que foi utilizado para o 87,256 é o mais preciso, pois ele fornece 5 algarismos significativos e, consequentemente, um erro menor. Lembre-se sempre, em medições, a quantidade de algarismos significativos é a soma dos algarismos certos mais o algarismo duvidoso. Quanto mais algarismos se obtém em um instrumento de medida, mais preciso é um instrumento de medição. É importante ficar atento com o posicionamento dos zeros, quando estivermos contando algarismos significativos. Quando os zeros consecutivos vierem da esquerda, você não os considera na contagem. Veja nos exemplos. 0,0000175. Veja que o primeiro dígito não nulo é 1. Então, a primeira coisa a fazer é pôr a medida em notação científica sem arredondar. Vai ficar 1,75 vezes 10 a menos 5. Na hora da contagem, vamos ignorar a potência de 10. Temos o 1, 7 e 5. Logo, essa medida tem 3 algarismos significativos. No segundo exemplo, faremos o mesmo. Vamos pôr a medida em notação científica sem arredondar. Isso é muito importante. Não pode arredondar. Vamos ignorar a potência e fazer a contagem. Temos apenas o 8. Então, essa medida tem apenas um algarismo significativo. Quando os zeros vierem à direita do primeiro dígito não nulo, devemos considerá-los na contagem. Veja nos exemplos. 37,8100. Primeira coisa, vamos pôr em notação científica sem arredondar. Agora, vamos ignorar a potência e fazer contagem. Essa medida ela tem 6 algarismos significativos. Observe que se nós descartássemos os dois zeros na hora de pôr em notação científica, teríamos 3,781 e na contagem teríamos 4 algarismos ao invés de 6. Isso indicaria que o instrumento utilizado tem menos precisão, o que está errado. Além disso, essa contagem errada pode gerar erros na execução de cálculos. Veja nesse outro exemplo. O primeiro dígito não nulo é 6. Colocando em notação científica e sem arredondar, vai ficar 6,00 vezes 10 a menos 5. Observe que os zeros à esquerda eu descartei. Eu não posso descartar os zeros da direita. Isso é muito importante, você não pode esquecer. E agora, ignorando a potência e contando, essa medida tem 3 algarismos significativos. Suponha que seja medida a resistência e a corrente elétrica em um experimento. Ou seja, mede-se que a resistência é igual a 15,7 mais ou menos 0,8 ohm. E a corrente é igual a 2,375 mais ou menos 0,003 ampere. Qual é o valor esperado para a diferença de potencial aplicado nesse resistor? Vale lembrar que U
é igual a R sobre I. Temos que U é igual a 15,7 dividido por 2,375, que vai dar 6,6105263 e por aí vai. Podemos entregar o resultado dessa forma? A resposta é não. O cálculo com valores que possuem diferentes quantidades de algarismos significativos obedecem a algumas regras. Vou fazer todas essas regras, vou apresentar uma a uma, vou fazer vários exemplos. Vamos à primeira delas. Se você fizer multiplicação ou uma divisão, o resultado obrigatoriamente deve ter o número de algarismos significativos igual ao da parcela com menos algarismos significativos. Veja no exemplo, 0,274 vezes 1,2, que vai dar 0,3288. Como estamos tratando de medidas, não podemos entregar o resultado dessa forma. Observe que 0,274 tem 3 algarismos significativos, e veja que o zero à esquerda ele não é considerado na contagem. O 1,2 tem apenas 2 algarismos. Bom, pela regra, então o resultado ele deve ter apenas 2 algarismos significativos, e para isso eu vou aproximar o valor para 2 algarismos significativos, que vai ser 0,33. Veja que o zero à esquerda ele não é considerado na contagem. 38,65 tem 4 algarismos significativos e 4,51 tem apenas 3. Nesse caso, a resposta final vai ter 3 algarismos significativos. Então, aproxima-se o valor obtido para 3 algarismos significativos, que nesse caso vai ficar 8,57. Se acontecer de você ter medidas com muitos zeros ou potência de base 10, aplique as regras de contagem de algarismos significativos para fazer as contagens da forma certa, depois faça a conta braçal e execute o arredondamento. Já na adição ou subtração, o foco vai ser nas casas decimais. O resultado deve ter o número de casas decimais igual ao da parcela com menor casas decimais. Veja o primeiro exemplo. 8,348 tem 3 casas decimais e 2,7 apenas uma. Segundo a regra, o resultado nesse caso ele deve ter apenas uma casa decimal. Então, eu vou aproximar o valor de 5,648 para uma casa decimal, que vai ficar 5,6. Nesse último exemplo, temos que 9,651 tem 3 casas decimais e 9,62 apenas 2. Fazendo a conta dá 19,271, mas como estamos tratando de medidas, não podemos entregar o resultado dessa forma. Pela regra, vamos precisar arredondar para 2 casas decimais. Vai ficar 19,27. No caso de utilizar medidas em operações de potência, exponenciais, tirar raiz e logaritmos ou funções especiais, você deve manter o número de algarismos significativos da medida. Veja no exemplo. Temos que a medida é 175,8 e vamos tirar a raiz. Fazendo a conta, temos que a raiz é esse número gigante. Não podemos entregar a resposta assim. Pela regra, o número de algarismos significativos do resultado final ele deve ser o mesmo da medida. 175,8 tem 4 algarismos significativos. Então, nesse caso, vamos arredondar para 2 casas decimais. Vai ficar 13,26 centímetros. Em operações com medidas, alguns dos casos podemos estar fazendo conta com constantes. Isto é, são valores que já foram fornecidos anteriormente. Nós não obtivemos em medidas. É muito importante que você guarde isso. Constantes não influenciam no arredondamento. As constantes elas podem ser inteiras ou não inteiras. Veja nos exemplos. Se considerarmos o número 2 como uma constante, então, por ser um número exato, podemos considerar com um número infinito de zeros depois da vírgula, isto é, com infinitos números de algarismos significativos. Então, como as regras das operações sempre priorizam a menor quantidade de algarismos significativos ou de casas decimais, por ter infinitos algarismos significativos, infinitas casas decimais, as constantes inteiras elas são ignoradas no arredondamento. Constantes como π e número de Euler também não são considerados no arredondamento. Veja no exemplo. Vamos calcular o comprimento da circunferência de um disco,
utilizando a fórmula 2πr. O r ele foi medido anteriormente e é 0,8 centímetros. O 2 e o π são constantes, que já foram fornecidos. O 2 ele já está embutido na fórmula e o π, nesse caso, ele foi considerado como 3,14. Substituindo os valores e fazendo a conta, encontramos que o comprimento da circunferência é 5,024 centímetros. Óbvio que não podemos entregar o resultado final dessa fórmula. Vamos analisar o 2 e o π. Eles são constantes, então vamos ignorá-los. A única medida que fizemos foi a do raio, que é 0,8. 0,8 tem um algarismo significativo. Então, vamos arredondar para um algarismo significativo. Vai ficar 5 centímetros. E com isso, finalizamos essa aula. Treine com a lista de exercícios e verifique as respostas com o gabarito comentado. Os links estão na descrição. Inscreva-se no canal e compartilhe a aula com seus amigos. Forte abraço e até a próxima!